Bom dia, meus amigos! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar, a partir de agora, nossa Viagem pela Bíblia. Hoje nossa viagem vai ser sobre um assunto muito interessante, que é a oração. Como orar, como buscar a Deus, né? Kaique, bom dia ouvintes. Vamos viajar pela Bíblia? Vamos lá? Então, meus amigos, tem muitos versículos, né, sobre este assunto. Eu vou estar lendo aqui para vocês alguns. Eu vou estar lendo e depois eu começo a falar, ensinar, tá bom? O primeiro deles, que eu acho que é um texto que fala muito sobre esse assunto, né? O Senhor Jesus disse assim: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 8. Outro versículo, Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém? Vamos ler mais um? Portanto, Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, a gente viu que a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé. E Salmos capítulo 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmos 65, versículo 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Amém? Vamos agora meditar nesses vários textos aqui que a gente falou, né? Bom, primeiro que eu queria estar falando é quando Jesus disse, né? Peça, vos será dado, como a gente leu aqui. Tem pessoas que às vezes não ficam querendo pedir para Deus, né? Por algum motivo ou outro. Tem pessoas que acham que não deve ficar pedindo. Outras pessoas falam assim, não vou pedir não, prefiro só agradecer. Mas o próprio Jesus falou para a gente pedir. Então a gente pode e deve pedir. Porque Jesus falou, peçam e vos serão dados. Então tem que pedir também, tá? Não é só agradecer não. Tudo bem que às vezes a gente tem muito que agradecer. Mas também tem muito o que pedir. E mesmo que Deus já sabe o que a gente quer, a gente deve pedir. E como que é uma oração boa? Vamos lá. O que é oração? Oração é uma conversa com Deus. Tem pessoas que têm dificuldade para orar, que falam que não sabe orar. Mas não é que não sabe, é porque às vezes não entende o que é oração. Porque a oração nada mais é do que uma conversa que você tem com Deus. Não precisa necessariamente citar versículos da Bíblia, falar palavras bonitas, até pode, mas não é obrigado, né? De modo que qualquer pessoa, né, pode orar a Deus e Deus ouvir sua oração, né? Assim como você conversa com o seu próximo, você pode conversar com Deus, claro que com reverência e mais respeito, né? Obviamente. Mas você pode, vamos supor, se você precisa de uma cura de uma doença, como você vai orar isso a Deus? Da forma mais simples. Ô Senhor, preciso da cura dessa doença tal, fala o nome da doença. Senhor, me cura. O Senhor possa me curar. Pronto. E sempre orar em nome de Jesus, porque Deus falou assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vos atenderá. Então tudo que você for pedir em oração, sempre você peça em nome de Jesus, porque é como se fosse o próprio Jesus pedindo a Deus Pai. A gente sabe que Deus não nega, né, para Jesus, e não nega para a gente.
Então sempre ore em nome de Jesus. Então vai pedir uma cura, igual eu falei aqui agora, dei o exemplo aqui agora, peça em nome de Jesus. Estou com um problema no meu casamento, estamos tendo muitas brigas, estamos quase separando. Ora a Deus, fala: Senhor, meu casamento está passando por isso e aquilo. Com Deus não precisamos ter vergonha. Pode falar o que você está passando, seja o problema que for. Deus não vai te xingar e castigar. Claro que tem que ter respeito, você não vai xingar Deus, né? Mas você pode falar com Deus, fala assim: Deus, estou passando por isso e aquilo, meu casamento tem crise. Em nome de Jesus, faz um milagre, conserta. E Deus ouve, Deus conserta. Claro que se você precisar fazer alguma coisa, né, da sua parte, você também tem que fazer, né? Por exemplo, você está com diabetes alto e você está pedindo a Deus para Deus, né, abaixar a sua glicose não ficar muito alta. Você vive comendo doce, então você não está fazendo a sua parte. Então, primeira coisa, faça a sua parte. Estou com diabetes, vai no médico, procura saber o que pode comer, o que não pode, vai no nutricionista, procura fazer a sua parte. O que eu posso comer, o que eu não posso, procura fazer uma atividade física que você consiga fazer. Aí você fazendo a sua parte, você ora a Deus. Você fez o que era possível para você. O impossível você deixa na mão de Deus. E Deus é bom, dá certo. Amém? Outra coisa. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente para orar, para pedir alguma coisa a Deus. Nós não podemos pedir algo para Deus que não está de acordo com a Bíblia. Então, a primeira coisa é o seguinte: isso que eu vou pedir para Deus está de acordo com a Bíblia? Faz sentido? A Bíblia não proíbe? Não é pecado? Se não, beleza. Se está de acordo com a Bíblia, pode pedir a Deus. Agora, meu amigo, se vai pedir uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, você vai perder tempo. Você vai ficar falando, e não vai adiantar nada. Por exemplo, né? A pessoa pedir: Deus, faz o casal tal lá divorciar para eu casar com a mulher dele. Nunca Deus vai atender uma oração dessa. Você vai pedir para Deus destruir uma família para você casar com aquela mulher. Ou, né, se for mulher, pedir para ter um divórcio da família, da outra família, para casar com o marido da outra mulher. Não vai existir. Isso não vai acontecer. A pessoa rouba e pede: Deus, abençoa que ninguém descubra o meu roubo. Meu amigo, não vai. Deus não vai ouvir uma oração dessa. Que você roubou, você errou, você pecou. Você quer que Deus acuberte o seu pecado? E no caso lá da mulher, né, que eu dei o exemplo antes, o homem ou a mulher, você quer que Deus destrói uma família, um casamento para você ter o homem ou a mulher que você está cobiçando? Está errado. Deus não vai ouvir essa oração de jeito nenhum, porque isso aí é promover o pecado. E Deus não vai promover o pecado, de forma nenhuma. Então, primeira coisa, tem que estar dentro da Bíblia. Se estiver dentro da Bíblia, amém. Aí você precisa conhecer a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Se você pedir uma coisa que a Bíblia orienta ao contrário, você não vai nunca ser atendido. Se você pede uma coisa e a Bíblia fala que aquela coisa é pecado, se a Bíblia fala o oposto do que você está pedindo, você nunca vai ser atendido. Depois tem a questão da fé. Precisamos ter fé, porque a Bíblia diz que se a gente ora crendo, já receberemos. A gente leu esse versículo aqui. Então, se você crê, você vai receber. Então, quando você ora, não é bom você ter dúvida. Você precisa ter fé que aquilo vai acontecer. Por exemplo, você está orando para Deus te curar, acredite que você será curado. Você está orando para Deus abrir uma porta de emprego para você, acredite que essa porta vai ser aberta. Que você tem que pedir crendo, e assim receberá. Uma coisa importante, né, que a gente viu aqui, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, vou até ler novamente, que diz assim: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, porque eles pensam que pelo muito falar vão ser ouvidos. Não sejam igual a eles, porque Deus, Pai, sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aqui Deus está falando o seguinte para nós, né? Jesus disse para a gente não ficar repetindo a mesma coisa. Aquelas orações repetitivas, que você fala a mesma coisa, decorado. Deus não quer uma coisa decorada, Deus quer um relacionamento de amizade mesmo. Jesus falou assim: já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Então Deus quer ter um relacionamento de amigo conosco.
né? Deus quer ser o nosso amigo. Vocês estão me entendendo? Deus quer ter um relacionamento de amigo. Então Deus não quer que você fique repetindo orações repetitivas e você não vai ser ouvido por causa de repetir toda a vida a mesma coisa, né? Então a oração tem que ser algo espontâneo, como se fosse uma conversa mesmo, né? Como se fosse uma conversa. Outro versículo, né, que a gente falou é que Deus, ele ouve as orações, como a gente viu lá nos Salmos, né? Que diz que o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando você decide buscar Deus, Deus vai te ouvir, meu irmão. Tenha isso no seu coração. Deus vai te ouvir. Você imagina, você tem ideia da grandeza que é você poder ter acesso a Deus nesse mundo caótico que a gente vive e você conseguir ter acesso a Deus? É algo profundo, né? Muito profundo. Deus, ele é o rei, né? O dono do universo, o criador do universo, é o chefão, como se diz, né? É o todo-poderoso, e ele para te ouvir, ele te dá atenção. Isso é grandioso demais. E às vezes a gente não usa. A Bíblia diz que muitas das vezes nós não somos atendidos nas nossas orações porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos mal. Como que eu posso então para pedir bem? Primeira coisa, eu já falei, tem que estar de acordo com a Bíblia. Se está de acordo com a Bíblia, segundo passo, não está em pecado. O que você vai pedir tem que ser uma coisa que agrada a Deus, uma coisa que Deus não proíbe na Bíblia, né? Não é uma promoção do pecado. E assim, você também não pode estar em pecado não, né, meu querido? Porque fica difícil, né? A pessoa que vive lesando os outros, que vive roubando, passando os outros para trás e está querendo pedir as coisas para Deus, às vezes está pedindo até para fazer coisas erradas, né? Então, a segunda coisa, não fica andando em pecado não, porque Deus vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? A pessoa que vive no pecado, acaba que ela está vivendo para ela, né? Ela não está obedecendo a Deus. Se ela vive no pecado, ela não está obedecendo a Deus, porque Deus não quer que a gente vive no pecado. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar. Viver no pecado é diferente de pecar vez ou outra, né? Uma coisa, por exemplo, é uma pessoa que teve um erro de percurso e cometeu um pecado X, Y ou Z, né? Qualquer pecado. Outra coisa é uma pessoa que todo dia, várias vezes ao dia, pratica aquele mesmo pecado, vira uma rotina na vida dele. Isso não é bom. Não é bom, né? Muitas das vezes, talvez a gente não receba a resposta de oração porque a gente está no pecado. E às vezes a gente nem pede perdão do pecado que cometeu. E aí, né, se a gente tem pecado, a gente não está bem com Deus, né? A gente precisa estar em paz com Deus. O que é estar em paz com Deus? É não estar com nenhum pecado em aberto, estar obedecendo aos mandamentos dele. E Deus, ele faz o impossível acontecer. Tem um versículo da Bíblia que diz que se 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa no céu, o Pai ouviria. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então uma forma também boa de orar é chamar outra pessoa também para orar com você, que aí essa palavra vai se cumprir. Tudo que 2 ou mais concordarem a respeito, né, de qualquer coisa aqui no céu, o Senhor ouvirá. Então, e foi Jesus que disse, então, quando você for pedir ou orar a Deus, procura uma pessoa, quem é casado pode procurar o cônjuge, né? Ora junto com as pessoas. Claro que tem hora que tem o nosso momento a sós, nós com Deus, né? Que é só nós e Deus, só a pessoa com Deus. Mas quando der, né, para orar junto, chame uma pessoa de fé para orar com você, mas não chama um zombador, uma pessoa que não tem Deus no coração, não. Chama uma pessoa de fé, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa temente a Deus. Chame ela para orar com você. Se possível, cite a Bíblia quando você está orando. Se não tiver jeito, não tem problema, mas se puder, cita a Bíblia. Vai ser bom até para você, porque você vai ter mais fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vai citando a Bíblia. Vai falando os versículos da Bíblia sobre aquilo que você está precisando. Por exemplo, se você está passando por uma doença, você pode estar citando os versículos, né, sobre doenças, né, sobre cura de doenças, cura de enfermidades. Por exemplo, Isaías 53, que diz que o Senhor Jesus carregou as nossas enfermidades e pegou as suas feridas, somos sarados. Você pode orar e falar sobre a sua vida, né? Ó Senhor,
Eu sou curado dessa enfermidade, o Senhor carregou as minhas doenças na cruz, pelas suas feridas eu sou sarado. Se você for falar sobre família, você pode pegar um versículo da Bíblia sobre família, você pode falar com Deus, né, o Senhor foi quem criou a família, é a instituição do Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Outra coisa que é boa também, é quando você for orar, antes de você pedir o que você vai pedir para Deus, começa a falar e agradecer a Deus pelo que Deus já fez na sua vida. Isso é bom porque você vai estar louvando a Deus e também vai te dar fé, porque você vai ver que Deus já fez na sua vida outras vezes. Então isso vai te dar fé, vai te animar a continuar, né? Vai animar você a ter fé para o seu pedido que você está fazendo. Então o importante é a gente ter fé, pedir de acordo com a Bíblia e orar igual uma conversa com Deus, como se estivesse conversando com Deus. É isso, basicamente isso. Vamos orar agora? Vamos pôr em prática isso aqui? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui pelas pessoas que estão assistindo, ouvindo esse programa, pelo Kaique, pelos ouvintes, por mim, pela minha vida. Que o Senhor possa abençoar nossa casa, nossa família, nossos casamentos, nossos projetos, nossos trabalhos, empregos, ó Deus. Abençoa as pessoas que lidam conosco, nossos chefes. Abençoa, meu Pai, as empresas de quem trabalha por conta própria, os negócios de quem trabalha por conta própria. Nos dê direção, sabedoria, nos dê saúde, livra-nos de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê o alimento, nos dê saúde emocional, saúde física, para estar lidando com os problemas da vida. Colocamos aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades e declaramos que só o Senhor é Deus, o Senhor da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Meus amigos, nossa viagem de hoje está chegando ao final, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos os nossos ouvintes, aqueles que mandam mensagem, né, para o Kaique. Tem até aqui duas aqui, ó, que mandaram mensagem recentemente, que é a Cris e a Gina Pita. Um abraço a vocês e a todos os ouvintes que nos ouvem. Um abraço para o Kaique e todos mais. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.